bem com vocês? Tranquilo? Muito mais, né? Eu queria dizer, antes de fazer uma fala inicial, que a violência desse país, desse Estado, ela tem nome, ela tem corpo, ela tem território, ela tem classe social. São jovens, pobres, geralmente negros, que residem em comunidades carentes onde o Estado não atua. Nós estamos com os nossos jovens, estão sendo exterminados nas grandes cidades, nas pequenas cidades. E uma parcela desse extermínio vem exatamente da violência institucional e da violência policial. Nós precisamos reconhecer que o Estado tem culpa. Porque senão nós ficamos nessa ilusão de querer um discurso falacioso. O Estado tem culpa. Bom, o professor estava fazendo as colocações dele e eu estava lembrando do que seria militar. Né? O que é ser militar? Se a gente pegar a palavra militar, já está dando uma coisa aí, já tem uma fonia aí, né? Militar. Né? O militar, em essência, ele é como se fosse uma máquina replicada, uma imita a outra, e a outra e assim sucessivamente. É aquela teoria do mecanicismo que a gente estuda aí na vida acadêmica, do berço do conhecimento, que é a universidade. Então, o militar, ele advém exatamente desse mecanicismo, onde eu não penso, eu não relaboro, eu não faço uma dialética do problema, eu não faço uma reflexão, eu não aprofundo, eu não mergulho na dimensão do conhecimento, de questionar. Isso é muito perigoso. O militar, ele milita na caserna, na instituição que o Estado possui como instrumento maior de controle da sociedade, ou seja, externo e interno, dentro do país. Então, nós começamos a fazer um paralelo aí de pensar e não pensar. A palavra controle, na verdade, vai ser a palavra que vai ditar a vida militar. O militar, ele está também sobre o controle. O soldado, o sargento, o oficial, ele imagina que está controlando alguma coisa, mas ele está sendo controlado a todo momento. O problema dessa questão é que quando nós temos uma instituição que ela atua como polícia de governo e não como polícia de Estado, aí é um problema, aí é um perigo para o cidadão comum, porque essa polícia vai ser usada cedo ou tarde contra os mais pobres. Geralmente, na estrutura social, a elite, a classe média e a classe abaixo da classe média, vai ser a classe média que vai fazer um revanchismo contra pobres e empobrecidos. E aí é um perigo muito forte. Bom, ainda viajando nessa estrada que nós vamos percorrer, vou seguir aqui um roteiro. A formação do policial militar. O professor, ele contextualizou a questão da formação militar. Então, que formação nós temos na polícia militar? Se nós não somos militares e nós não somos policiais, então o que somos nós? Tem um conflito de realidade aí. Por isso que você, enquanto cidadão, vai perceber comportamentos policiais bastante legalistas, cordeiro, cidadão, e policiais bastante truculentos, arbitrários, e que defendem o extermínio abertamente. Porque é uma crise de identidade. A cultura institucional, ela está deformada. E isso deforma também a dimensão cognitiva do indivíduo. É um outro perigo que a sociedade precisa estar alerta. Os históricos da nossa polícia, se a gente remontar, fazer um paralelo do passado, nossa polícia iniciou-se no Brasil com a vinda da corte de Portugal, fugida, porque Napoleão Bonaparte queria a cabeça de Dom João, né? Veio para cá, só que, gente, quando o Dom João chegou com a corte, eram mais de 200 pessoas, era bem mais, muita gente,
Quem ia tomar conta desse povo? Quem ia salvaguardar a corte dos negros, dos índios degradados? Quem? O faminto, com fome, né? E aí se criou-se uma polícia de governo, não de Estado. Diferentemente, nós temos no outro lado do mundo uma polícia que nesse momento aí começa a nascer juntamente com o que nós entendemos início dos Estados Unidos. A polícia americana, em 1726, a comunidade fez a pergunta: nós queremos uma polícia militar ou uma polícia do poder civil? Então, se optou para o poder civil. Essa, historicamente, nós vamos avançando e encontramos Getúlio Vargas. No período de Getúlio Vargas para cá, o Getúlio Vargas ele criou um sistema político onde ele conseguiu, juntamente com o sistema que estava no poder da época, blindar os policiais e retirá-los da condição de sujeitos de direitos. Ele conseguiu fazer com que os policiais não se sentissem sujeitos de direito e colocou na trincheira o Estado e a sociedade. Então você tem a partir daí o que nós chamamos de uma polícia clientelista. Ela é cliente do governo. Em outras palavras, de uma elite política e econômica e administrativa. Então ela não vai servir o povo, ela vai servir o governante. E aí, um outro perigo, porque surge nesse momento uma polícia sectarista, militarista, reacionária, fisiologista. Vale para você, mas vale para mim. O poder é meu. Se você tiver dentro do meu circuito, você protege, mas se não tiver, você tem para morrer do ego. Hoje funciona isso. As promoções que ocorrem nos becos escuros do Palácio do Governo garantem muitas vezes a governança do governante. Para quem talvez não tenha entendido a palavra que eu comecei aqui, troca, moeda de troca. O partido político está indicando esse coronel para ser coronel. Eu preciso de um apoio político para 2014 e estou com déficit. Então vamos aproveitar que o coronel fulano, que eu não conheço ele, eu sei que ele não faz nada, só vive dormindo lá na cadeira dele, mas vamos aproveitar. Então virou troca, moeda de troca. Isso já foi denunciado várias vezes no Brasil, inclusive na Paraíba. A lei de promoção dos policiais e dos oficiais é um absurdo. Bom, a nossa Constituição de 1908, ou seja, depois de Getúlio Vargas vir para cá, ela cometeu um erro dos nossos deputados, senadores, nossos parlamentares. Eles deram oportunidade, é como se dissesse assim, talvez a ditadura um dia precise voltar, então vamos deixar pelo menos uma corda para eles poderem subir. Eles fizeram isso. Quando não desmilitarizaram as polícias, quando não reconfiguraram a estrutura do sistema de justiça criminal do país, eles deixaram a porta aberta para que os militares tivessem em cada cidade, para quem tem forças armadas, em cada cidade tivesse um policial militar, um olheiro, um observador, ligado diretamente ao exército, às forças armadas, para que numa rápida intervenção pudesse ocupar as câmaras dos vereadores, ensinando no período de 50, 60, 70 até 1988, havia esse pensamento. Aqui pairava isso aí no ar. Eu já estava entrando no exército e nós comentávamos muito sobre isso. Havia essa ideia que era possível ainda a repressão voltar. E nós criamos o artigo 144 na Constituição, constitucionaliza as polícias. Então, o que seria a desmilitarização das polícias? Seria a desconstitucionalização do artigo 144. Seria tirar o caráter militar desse artigo. Uma outra questão que ficou muito clara, os deputados esqueceram de dizer como e qual seria a atividade, a função
do trabalho da polícia. Especificamente, o que a polícia faz? Se você ler o artigo 44, não especifica, ela não traz um roteiro que a polícia possa ter uma atuação. Com a nossa emenda agora, 430 e a 102, eles trazem uma nova configuração. Essa emenda está no Congresso Nacional, é possível que não passe, está pensado, assim, né? Não passe. Por que não passa? Do ponto de vista estratégico, o sargento Pereira, eu não concordo, eu discordo da unificação das polícias. Por que, sargento? Imagine vocês, meus caros e diretos pacificadores sociais, se nós unificarmos a polícia e ela continuasse corporativista, se nós tivéssemos uma greve geral das polícias, com quem ficaria as cidades, o Estado, a segurança do cidadão? Nós teríamos uma greve geral controlada muitas vezes por um pequeno número de pessoas, um sindicato. Isso seria extremamente perigoso. Nós defendemos uma desmilitarização das polícias e que cada polícia, e esses artigos e essas propostas de lei, ela especifique a função e tipifique a finalidade da polícia. O que é que a polícia tem que fazer? O que é que ela deve fazer? Qual o papel dela na sociedade democrática? Porque se deve tudo definir, surge uma outra polícia e governo. Esse é um fato importante a gente estar atento. Muitos policiais perguntam, mas a gente, por que o deputado fulano não votou, o senador fulano não votou nessa PEC 430 ou 102? É por isso, meu querido, porque deixou-se também um enorme espaço aí para outras interpretações políticas. O que nós precisamos defender não é só a desmilitarização, gente, porque é muito pouco, nós queremos muito mais. Desmilitarizar a polícia militar, mas e o DETRAN? E o IPC funciona mal, e a Polícia Civil? E a Polícia Rodoviária Federal? Nós precisamos fazer uma reforma profunda e um aperfeiçoamento sistêmico do sistema de justiça criminal desse país. O que é o sistema de justiça criminal? São as polícias estaduais, a civil, é a Polícia Rodoviária Federal, é a Polícia Federal, são os órgãos que o Estado dispõe para atuar, por exemplo, o IPC, o DETRAN, entre outros e outros órgãos, o Conselho Nacional de Segurança, o CONASP, a própria SENASP. Nós precisamos fazer uma reforma sistêmica do sistema de justiça criminal, reelaborando a segurança pública desse país, à luz do Estado Democrático de Direito, à luz da Constituição. Nós não podemos esquecer, por exemplo, olha que absurdo. A Polícia Federal tem os agentes e os delegados federais. Só no Brasil também. Porque delegado federal, a função é delegar, ele está delegado. Aqui no Brasil é o contrário, você é delegado, o seu status, e sua função, e sua categoria. Então, o agente, por mais experiência e curso que ele tenha, mesmo se ele tenha sido doutor, né, ele nunca vai poder ser um delegado. Então, isso engessa a Polícia Federal. Tem sido uma discussão nacional dos agentes do Brasília, do país. Aqui no Brasil, aqui na Paraíba, nos estados, as polícias militares, por exemplo, o soldado não pode chegar a um ponto de segunda geral. No entanto, meus queridos, nós temos um soldado agora que terminou o doutorado no ano passado. E só temos um oficial Paraíba com doutorado. Doutorado reconhecido. Doutorado da PM, eu sinceramente não consigo ver. Eu reconheci, nós tínhamos um bombeiro, um oficial bombeiro, o moço agora doutorado. Então tem essas questões que a gente precisa reavaliar, né? O que seria a desmilitarização das polícias militares? Seria tirar esse caráter militar, resolver essa questão do artigo 44, trazer à luz a reforma do sistema de justiça criminal, porque se a gente reformar o sistema de justiça criminal, a desmilitarização está dentro dessa dimensão. É automático, né? Já cai de tabela. Se nós desmilitarizarmos a polícia, e daí?
E o restante, os demais. Eu gosto de usar três palavras na gestão, né? Como eu trabalho nas ações estratégicas aqui da Secretaria de Justiça Pública, eu sempre uso a palavra eficiente, eficaz e efetividade. A polícia pode ser até eficiente, pode ser, né, rápida na resolutividade, mas não é efetiva, não resolve todos os casos. Não está 24 horas da comunidade, por exemplo, é o nosso mesmo desejo. Uma coisa que a gente pode pensar, atualmente o que existe de concreto no Congresso Nacional, além dessa ideia de desmilitarizar com essas emendas, essas propostas de lei, seria nós fazermos, a sociedade brasileira fazer uma nova Constituinte. Sem uma nova Constituinte, fica difícil também entrar nesse processo da reconstrução do sistema de justiça criminal e da desmilitarização. Fica muito difícil. Porque é uma nova Constituinte que você consegue remodelar vários erros que foi deixado nesses 22 anos aí, né? 20 anos, 22, 28 anos, que a sociedade brasileira começa a despertar para essa questão mais social. Então, nós precisamos também ter essa visibilidade. Não é só fiscalizar, é alcançar algo maior. Tornar uma polícia única tem a questão do perigo de nós termos uma polícia em crédito nacional, e isso eu não acho interessante para nós. Agora, sem uma mobilização social, sem a união das universidades, sem os policiais de base, né? Sem as categorias, sem a comunidade pressionar, se mobilizar, não tem como a gente sair desse feudo histórico de longo das instituições. Nós precisamos redemocratizar as instituições policiais do país. Né? Agora, recentemente, foi feita a Assembleia Popular aqui em João Pessoa com os movimentos sociais aqui do Estado e alguns que vieram de outros estados. Eu participei e a sistematização que eu apresentei com as regionais faltaram uma plataforma aí, 10 questões. Então, por que houve esse evento? Porque nós estaremos nas ruas agora, em 30 de agosto, haverá uma ação, uma mobilização de todo o país, e dessa plataforma 10 questões vai estar na rua. Vocês lembram que em junho, com as manifestações, não foi pautada a segurança pública? Não foi. Eu fiquei sinceramente muito triste, porque a população vive sofrendo violência, mas não pediu segurança pública. Né? As bandeiras eram mais corporativistas. E aí uma crítica do Sargento Pereira extrema ao corporativismo da polícia. Polícia São Paulo pega 300. Governo nenhum nesse país vai querer dar para 300, porque ele onera, promove as outras categorias, vão querer também outras, ganhar outras propostas, outros aspectos. Bom, o fato é que a gente não, com essa bandeira corporativista, a população, a sociedade também não se associa aos policiais na luta. Então nós vamos estar nas ruas também com essa proposta de reformular o sistema de justiça criminal, a desmilitarização das polícias e mais outros temas que foram colocados. Bom, eu queria dividir a palavra de polícia. O que seria a palavra polícia? Eu falei que seria militar. Ok, mas o que seria a polícia? Vou usar, são várias traduções, eu gostaria de usar uma para ser rápido, né? Se a gente pensar aqui, polícia, poli, de cidades, né? Cia, vigiar e guardar, segundo grego, né? Você juntando aí, tem polícia. Ok, a polícia vigia a cidade e guarda. Quem é que vigia a polícia? Né? Não é à toa que nós temos no Brasil uma instituição turbulenta, violenta, corrupta, e os mecanismos de controle eles estão ausentes. Mas os mecanismos de controle eles só existem a partir da pressão, da mobilização, da ação da população, da comunidade, da sociedade, da universidade, de vocês. E nós só percebemos que isso é importante quando um filho nosso, um irmão, ou quando a gente é vítima de um policial turbulento, arbitrário corrupto. Aí a gente percebe cair a ficha quem vai punir esse policial.
E como é que eu vou poder denunciar sem ser violentado, sem ser morto, sem ser perseguido? Então, há uma necessidade de seguir a ordem significante na construção de uma corregedoria única na polícia. Uma corregedoria única, independente, autônoma e com estrutura de investigar e se fazer cumprir a lei contra os policiais corruptos. Se nós continuarmos insistindo em fechar os olhos para essa questão, nossos filhos, nossa comunidade, e você mesmo, e eu também, nós seremos vítimas mais cedo ou mais tarde de um policial corrupto, violento ou incapacitado. Essa é uma questão que a gente precisa se mobilizar, vai ser também uma das bandeiras que a gente vai estar defendendo na rua aí, nas próximas manifestações. Eu queria chamar a atenção para a questão do golpe do Rio de Janeiro. O golpe do Rio de Janeiro matou, mês passado, 10 pessoas, das 10, 3 não estavam envolvidas com crime e estavam transitando na rua. Uma delas ia para o trabalho. As investigações da própria polícia apontou essa questão. Os policiais, o comandante-geral, o comandante depois foi exonerado. Uma das questões foi essa questão. Mas a comunidade, a sociedade do Rio de Janeiro, ela não se mobilizou, ela não fechou os olhos. E a gente fica fechando os olhos dos policiais, isso reforça a violência policial. E aí o professor Túlio coloca uma questão muito apropriada, que é a questão da força. Ninguém está dizendo que você... Eu trabalhei no BOP, eu trabalhei 15 anos no GAT, rádio patrulhamento, nunca fui de administração, sempre de rua, me formei, especialização, tudo na rua. Sempre me confrontei armadamente, desarmadamente. Eu não vejo nenhum problema de se usar a força na polícia, porque é inerente à função, na atividade. Da mesma forma que o médico vive pegando em sangue, o policial vive pegando em arma e usando a força contra ele e contra os outros. Então, não tem problema. O problema, a grande questão está no excesso. Está quando você age fora do que a lei determina. Quando o abuso é onde está a grande questão. Então, o uso da força é necessário. Um outro fato que me chama a atenção também são as abordagens turbulentas, e o professor fala da questão das polícias violentas, turbulentas. As abordagens em todo o Brasil, e aí a gente pode falar, porque a gente fez uma turnê aí no Brasil, né? As polícias do Brasil, elas são turbulentas, está querendo falar. Os policiais, eles não têm, principalmente os policiais de base, o cabo, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente. Eles têm dificuldade no diálogo, porque na formação deles, eles foram impedidos de dialogar. Quando o policial na formação vai falar com você está ponderando, e o pior é que o superior fala isso, não sabemos o que significa a palavra ponderar. Ponderar, não sabe, né? Porque ponderar, você faz ponderação a todo momento. É normal do ser humano. E aí o policial fica com aquela incapacidade de diálogo, mas fica com a incapacidade também de pensar e reelaborar o que seria socializar a polícia com o cidadão, ou seja, ter uma aproximação maior com o cidadão. As ações violentas da polícia na maioria dos estados do Brasil durante as manifestações, eu quero chamar a atenção para isso, gente. Pelo amor de Deus, vamos fazer igual o comercial aí, né? Não vamos ser hipócritas, vamos ser racionais. Os policiais partiram para cima da população em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o resto do Brasil ficou calado. Onde é que está a ONU, onde é que está o Ministério da Justiça? A presidenta ficou calada. Os policiais do Rio de Janeiro fizeram uma greve pacífica, solicitando melhorias salariais e queriam enquadrá-lo na lei nacional, segurança nacional. A polícia em todo o Brasil, principalmente São Paulo, Rio e Brasília, partiram para cima. Ontem vocês viram policial no Rio de Janeiro com spray de pimenta e jogou no rosto dos jornalistas, inclusive jornalistas estrangeiros, por eles estarem cobrindo o evento, a manifestação. E ninguém diz nada nesse país. Pelo amor de Deus, lá fora isso seria um bico, ou alguém que não lembra
de que 3 negros nos Estados Unidos, em Los Angeles, foram espancados pela polícia, e praticamente o país parou e partiu para os policiais do Estado, e foi preciso o Estado fazer uma reformulação na polícia em Los Angeles, todinha, como eu disse, de policial, mas até o comandante. Aí eu entrou a questão da reforma de políticas públicas de segurança a nível do governo federal. O governo federal do Brasil levantou isso, ele participa muito pouco. Criou o SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que orienta as polícias, mas não tem intervenção, não tem poder de intervenção. Tá? Então, é também uma questão de cidadania. Quando eu sou violentado, quando você é violentado, eu também sou violentado. Quando você está com sede, gente, eu também estou com sede. Quando o policial te dá um tapa na cara, você está mal, eu também tenho que sentir a mesma coisa. Tem que haver um processo de indignação, um processo profundo de reflexão nesse sentido. Porque aí me vem a seguinte pergunta: qual é a polícia que você quer? Qual é a polícia que os policiais desejam? Qual é a polícia que a sociedade precisa nesse país? Ainda avançando aqui, temos eu gostaria de socializar com todos aqui, inclusive com os oficiais que estão aqui presentes. Se vocês observarem, tem nosso pessoal, são oficiais, estão aqui. Eu queria socializar o seguinte: o governo do Estado da Paraíba, quando ele assumiu o comando do governo, ele criou o Paraíba Unida pela Paz, que é um programa de governo que traz exatamente essas ideias do seu governo. Nova corregedoria, né? A lei de inteligência, uma reestruturação na política de segurança pública, inclusive com valorização para os profissionais de segurança pública, com uma ideia da polícia comunitária, aproximada da comunidade. Nesse momento aí, houve um fórum e os representantes da sociedade de classe, sociedade civil, policiais, governo, vieram para o fórum 3 dias, discutiram e rediscutiram com especialistas de todo o Brasil como nós poderíamos avançar nas políticas do Estado. O fato é que, quando terminou o fórum, foi montado 7 câmaras temáticas para discutir 7 eixos: sistema prisional, crime organizado, modernização das polícias. Bom, passamos 6 meses estudando ali, eu participei ativamente desse processo, estudando como poderíamos elaborar um projeto de segurança pública para o Estado. E até hoje esse projeto não saiu. A lei da corregedoria está no Palácio do Governo, no jurídico, há 2 anos. O plano estadual de segurança pública está andando muito lentamente. O Conselho, vocês têm um instrumento contra os nossos policiais. Vocês têm o maior instrumento que o oficial tem, que o cidadão tem na política de segurança pública, que é o Conselho de Segurança Pública do Estado. Foi criado e aprovado legalmente, legislativamente inclusive, aqui no Estado. Só que não foi efetivado. O governador do Estado não efetivou. E um Estado que não tem um Conselho de Segurança Pública é uma coisa muito perigosa, porque o comandante-geral pode fazer o que ele bem quiser. O secretário de Segurança Pública pode fazer o que quiser. O secretário da Justiça pode fazer o que quiser. E a sociedade fica forte. Porque quem compõe o Conselho é a sociedade de classe, é o governo, é o poder público. Então, segurança pública é, como a Constituição diz, um dever do Estado. Mas é uma obrigação de todos nós. Não é só entregar ao Estado, delegar ao Estado essa parte para a gente não. O Paulo Freire fala uma coisa interessante no livro Os Oprimidos, né? Os Oprimidos. Ele fala assim: quando o opressor ele está sendo oprimido, ele precisa reagir. Porque ele, ao reagir, ele também promove a desconstrução da opressão que acontece com o opressor. Em outras palavras, ele quer dizer isso. Então a gente precisa reagir a essa estagnação política na situação pública desse país. Porque ao reagirmos, o próprio governo também desconstrói a ideia de inércia. Ele reelabora uma nova política. Criar, aprovar e institucionalizar a lei da corregedoria e criar a lei do sistema de inteligência.
Nossos policiais, eles acreditam mesmo que fazem inteligência. Vocês fazem vocês, eles acham que fazem inteligência. Aí existem aquelas P2, eles não sabem nem o que é inteligência. Nosso Brasil não tem uma cultura de inteligência, então a polícia tem que ser ciente, tem que ficar detective, porque também é uma das maneiras do bolo da ineficiência da polícia, é a falta de um sistema de inteligência. Então, se sua casa foi roubada lá, então você teve alguém com assassinado da sua família, e você não conseguiu, não houve a prisão, uma série de fatores. É a corregedoria, é a falta de eficiência no comando, a falta de gestão com resultado, é a falta de políticas públicas de segurança, é a falta de uma lei de inteligência. Sem nós nos mobilizarmos para essas questões, não tem como avançar. Não tem como avançar. A desmilitarização da polícia resolve alguma coisa, sargento? Ela é um plano ideal, eu posso falar com toda clareza para vocês. 22 anos de polícia, 2 anos de exército, nunca viajei fora. Essa que eu tenho que ser, é meu caminho andar. Agora, se a gente não desmilitarizar as polícias, se a gente não lutar por uma reforma profunda, um aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal, se nós não avançarmos na redemocratização das instituições, na luta contra a violência, eu estou vindo trazer uma questão, a violência, gente, ela é física, ela é psicológica, ela é simbólica, mas ela é territorial também. Ela é histórica, ela é antropológica, ela é revolucional, ela transcende muitas vezes. Nós precisamos entender que violência não é só o ato físico da opressão, não. Ela vai muito além. O assédio moral, por exemplo, é uma das piores violências que nós temos na polícia. Outro dia eu estava no centro de ensino e eu vi uma cadete sentada no chão, porque os oficiais não fazem isso, os cadetes não fazem isso, sentada no chão, que é deselegante, lá eles elaboram essa questão. E eu fui não, porque ela tinha sido minha aluna como soldado. Eu fui lá e falei com ela, ela olhou para mim e disse: sargento, sabe o que é? Eu estava chorando porque pela manhã colocaram a gente na chuva, 2 horas de formatura na chuva, porque as pernas não estavam mais aguentando, e eu sou obrigado a ficar aqui, porque eu estou escravo, eu não tenho coragem de ser daqui, faz 3 anos que eu estou aqui. E aí, a grande pergunta do consultor é para aquilo. Viver marchando na chuva, né? E eu gostaria de trazer depois meu, terminando essa fala, colocar, fizeram os monumentos lá do Centro de Ensino da Polícia, que é a nossa academia de treinamento, escola policial, né? E colocaram lá algumas estátuas, uma delas era o braço que saiu com um fuzil, né? Que ia sair do chão. E na minha leitura, eu faço a leitura de um braço com um fuzil, sempre no chão. Na minha leitura, eu me lembro de que a ditadura está morta, mas ela rompe o caixão e sai aí um fuzil com um bravo de guerra. A ditadura arraigada, os resquícios do militarismo, né? Sempre mudou os sentimentos policiais, alguns, nem todos, a maioria não deseja isso. E eu faço essa crítica porque lá devia ter o monumento da ética, da educação, da cidadania, da democracia, mas há ainda uma poeira cósmica que insiste em andar nos quartéis com essa coisa de militância, de militarismo. E o pior, que a todo tempo desqualifica e condena os direitos humanos. A todo momento tem essa implicação. O sargento Pereira, ele tem uma vivência no Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós temos uma vivência na militância aqui na área política. Minha postura política nessa questão da redemocratização da polícia tem me causado uma série de questões na minha vida pessoal. Porque o sistema não aguenta, ele não suporta ver um soldado, um sargento de praça se levantar contra a ditadura militar, dentro da polícia, a falta de democracia, e lutar em favor da democracia, que a gente precisa redemocratizar as instituições, eles não aceitam. E aí vem a chantagem, vem a intimidação, vem a cooptação e, ultimamente, tem vindo as sabotagens. E como
Freud, como o Marx vai falar, a questão do poder, são 5 formas de você aniquilar o outro. O sistema faz isso muito bem. Ele tenta te convencer pelo comprar, né? Eu te dou isso e você fica comigo. Mas se você não quiser, eu compro o seu pescoço. O cara pelo mesmo. Se você não vir, ele vai para o terror. Usar o terror. E depois ele vai para a chantagem, até que ele chega no momento, esse cara não se rende, então vamos matá-lo. Porque ele já está ameaçando o nosso poder. Então, a minha militância também, junto ao deputado Luiz Couto, nossa aproximação está até 16 anos, nessa questão do combate ao crime organizado do Estado, durante esses últimos anos, tem também, até porque nossa instituição, todo o Brasil, não é só uma parede, não, todo o Brasil, ela tem um viés do crime organizado. Quando ela fecha os olhos para os maus policiais, os terminadores, os psicopatas da polícia, ela também torna-se um braço armado. Então, essa nossa militância, como a gente participamos, a operação também, vou falar assim, ativamente, das CPIs de narcotráfico, organizado, ajudando essas investigações. Então, um braço armado, um segmento da polícia que se levanta com a Constituição de Pereira. Mas a gente está aqui, que Deus nos julgue, que a história faça a avaliação da nossa vida. Muito obrigado, Deus abençoe.